Olá, dando continuidade aqui à nossa série Fases do Chamado Ministerial. Eu estou tendo agora o prazer de falar com você a divisão dessas 5 características, né, que imperam a fase inicial do nosso chamado ministerial. Tá certo? Eu vou estar dividindo em 2 grupos e eu vou estar apresentando para você agora o primeiro grupo, que é composto pelas características da infantilidade, da imaturidade e da ignorância. Tá certo? Eu vou usar aqui uma afirmação de Jesus, depois dele apresentar, né, ministrar aos seus discípulos e a todos quanto o acompanhavam, né, sobre a possibilidade de muitos serem chamados e poucos serem escolhidos, né? E nós podemos encontrar esse registro dessa parábola em Mateus no capítulo 22, lá no versículo 14. A parábola estava a se referir ao convite, ao chamado, né, para as bodas, para o casamento. Então você depois, tá aí a nota, tá aí o texto, você pode ler, não é? Para você acompanhar o contexto dessa afirmação de Jesus, onde ele diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Não quero falar aqui da diferença entre o que significa ser chamado e escolhido, não é isso. Vou falar aqui a questão das condições que podem fazer com que um seja chamado e escolhido e os outros somente chamado, mas não escolhido, não é? Então quero falar isso já para poder trazer a compatibilidade dessas características. Olha só, a infantilidade, a ignorância no que diz respeito ao conhecer, ao considerar os aspectos da vontade de Deus, da forma de fazer, da forma como Deus quer que operar através da sua vida. Isso é muito relevante e isso é o que pode condicionar a questão de sermos escolhidos. Porque quando se fala de escolher, nós estamos a falar de especificidade. Tá certo? Então somos muitos filhos de Deus, mas não somos todos iguais. E quando nós conseguimos atender precisamente a forma como Deus quer nos usar, porque por mais que tenhamos 100 pastores operando no ofício pastoral, nenhum dos 100 vai agir, vai se comportar, vai se expor no chamado de igual modo. Alguns vão ser usados para atuar em algum tom e outros em outro tom. E quando estamos a falar aqui de escolher, é porque Deus tem sua própria vontade. Em alguns contextos e momentos, sejam no contexto onde a igreja ou o seu ministério vai atuar, a depender da necessidade daquele lugar geográfico, político, cultural, enfim, a depender da necessidade ou das condições daquele lugar onde você vai atuar, talvez a sua forma, a maneira como Deus quer te usar vai ser diferente da maneira como Ele poderia me usar. Então é aí onde se encaixa a questão de escolher. E porque na parábola que Jesus fala depois, como que uma conclusão, muitos são chamados e poucos escolhidos, é porque ele tinha enviado os seus servos para convidar as pessoas para o casamento. Então alguns não aceitaram e outros ainda por cima maltrataram aqueles que tinham sido enviados por Deus. Ele está falando de um rei, né? Uma parábola que ele está falando nesse capítulo 22. Aí depois, como o primeiro grupo negou, o segundo grupo negou, o terceiro grupo, então ele pediu para os servos irem para todo lugar, para trazer pessoas para deixar o casamento cheio. Só que depois que isso aconteceu, no meio do casamento, tinha um indivíduo que estava agindo ou se comportando fora daquilo que era específico, pontual para todos. Na verdade, ele estava sem a roupa nupcial, né? E a Bíblia, Jesus falando na parábola, diz que quando essa pessoa foi abordada pelo dono da festa, perguntou: por que você está sem as vestimentas, a estrutura? Por que você está agindo fora daquilo que eu propus para o ambiente que está aqui proporcionado, ou que está aqui caracterizado? Por que você está sem aquilo que eu disse para você fazer ou para você ter?
Então é isso que nos faz estar reprovados. Então a primeira característica aqui da infantilidade é questão mesmo de atitude, comportamento. Normalmente a infantilidade, ela, se formos defini-la, até mesmo pelo dicionário, ela quer dizer atos ou ditos que revelam pouca maturidade, seja no contexto espiritual, emocional ou intelectual. Comportamento, através da fala ou de atitude mesmo, que podem revelar essa falta ou pouca maturidade. Então isso pode comprometer você, como eu falei aqui. Então Deus escolhe de acordo com as suas atitudes, as suas expressões, a sua disponibilidade, o seu nível de discernir, e também a personalidade, envolve também a personalidade da pessoa nesse contexto, tá certo? É isso mesmo. Então nesse contexto ainda, temos a segunda característica que deve ser trabalhado, que é a questão da ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento ou saber, falta de instrução. A incompetência e imperícia, ela define a ignorância. E para todos aqueles que estão chamados, logo no começo do nosso chamado ministerial, ou naquilo que nós vamos fazer, estou falando aqui chamado ministerial porque às vezes a gente atribui a palavra ministerial ou ministério, não é? Para aquelas coisas enormes, grandes, aquele chamado grande, vamos assim dizer, muito expressivo. Só é ministério porque ela tá com uma expressão muito grande na sociedade. Não. Ministério para Deus é tudo aquilo que nos expõe a trabalhar. Ministério é trabalho. Então, trabalho com as coisas na igreja, seja para fazer um cartaz para as mídias, seja organizar o ambiente do som, seja para os ensaios do louvor, você que participa do grupo de louvor da igreja, seja você que é um diácono, você que está na limpeza, na recepção da igreja, você que é um missionário, pastor, que está com esse chamado pastoral. Então, tudo que te expõe ao trabalho, isso é ministério. Tá certo? Agora, existem alguns chamados dentro do contexto estrutural da igreja que são pontuais também, que têm a característica de coordenar, de liderar e de gerar uma estrutura, uma plataforma para que todos consigam se localizar. Isso também é ministério, não deixa de ser. Não deixa de ser. Porém, as pessoas eles têm atribuído, ministério somente para plataformas, estruturas maiores, né? E aí nós nos expomos ao preconceito no que diz respeito ao termo ministério, ou chamada ministerial. Outros ainda dizem, não, eu vou começar o diácono para terminar um evangelista, vou começar um diácono para depois terminar um apóstolo, né? E aí projeta todo um crescimento até aquela posição maior, vamos assim dizer, e só quando chega naquela posição maior é que a pessoa se considera um grande ministro ou até mesmo em uma sessão ministerial. Não, tudo que a gente faz é trabalho. Precisa ser visto como um chamado ministerial, um chamado para servir, para trabalhar. Porque você já sabe, ministério é trabalho. E quem produz deve considerar o ato da produção um trabalho, um ministério. Tá certo? E essa coisa de começar diácono para terminar evangelista, se você começa assim, você pode entrar num equívoco, porque talvez Deus não quer que você termine um evangelista ou um pastor. Deus talvez quer que você permaneça sendo um diácono para o resto da vida, até ele voltar. Então por isso é que nós dissemos, ministério é tudo aquilo que a gente faz no tempo e no lugar que a gente está fazendo. Então a gente tem que considerar isso, porque vai nos ajudar muito a não nos expormos a ambientes de frustração, de competição, de se comparar com os outros. O teu trabalho é único, você é único, não existe ninguém igual a você. Por isso Deus quer escolher você, porque você é único. Mas antes que Ele te escolha, é necessário que você passe na fase do chamado. Porque é no chamado, na fase do chamado, do convite, porque chamado é o quê? Chamado é convite, é na fase do convite. Primeiro Deus te convida. Depois que você aceita, diz sim a esse convite,
ele passa para você a sua forma de operação, seu modo operante. E como eu falei no segundo vídeo dessa nossa série, né, na fase inicial, então ele nos expõe a liberdade, ele nos concede paz e liberdade, justiça, paz e liberdade imputado em nossos corações, né? Nós provamos da liberdade e a partir desse ambiente onde temos a natureza, ganhamos a natureza de Deus, nós também nos é proporcionado então um fardo leve, que tem que ser leve e também divertido, suave. Então nós temos que ver isso aqui para nós não entrarmos ao equívoco, tá certo? Então, voltando aqui para as características ainda do chamado ministerial, estamos aqui no primeiro grupo e esse primeiro grupo que nós estamos a referir aqui é um grupo que deve ser considerado porque ela tem a possibilidade de reprovar, de mesmo sendo chamado não ser escolhido. Quando nós não conseguimos identificar essas características, trabalhar elas e eliminar elas no sentido de promover reprovação, mas sim uma aprovação. Então, saiba lidar bem com a infantilidade, que é caracterizado aqui por atitude ou falas que podem não ser muito favoráveis, Deus não quer ouvir, né? Agora tem a última aí, que é a questão da imaturidade, que é definida simplesmente como uma espécie de uma ação imatura ou aquilo que não atingiu o estado do seu desenvolvimento, não é? Olha só, preste bastante atenção. Essas características, todos nós passamos por elas, mas o interessante é não ficar nelas. Todos nós que estamos chamados, um dia fomos infantis, em algum ato, em alguma fala. E essa infantilidade que eu falo aqui, eu quero que você entenda, né? Estou falando a palavra mais fácil aqui para a gente entender. Essa infantilidade, ela envolve questões espirituais. E quando falamos sobre infantilidade nos aspectos espirituais, estamos a falar mesmo de ainda envolver algumas questões carnais, não é? Quando a gente vai pensar em fazer algo para Deus, né? Emocionalmente estamos a falar também pensamentos que precisam ser renovados, tá certo? Então é isso. Aqui estamos a fechar aqui essas 3 características que, se não forem bem cuidadas, elas podem nos reprovar, tá certo? Então Deus já conhece tudo isso e Ele quer que a gente saiba lidar bem com a infantilidade, saiba lidar bem com a ignorância, na verdade, não sermos ignorantes, não é? E por último, a questão da imaturidade, que é um fato muito interessante, porque são coisas que a gente mesmo expressa, atitudes imaturas, ações imaturas, e essas ações, tipo uma criança, né? Ela já nasce com todas as condições possíveis para falar, andar e pensar. Mas o falar, o início da fala de uma criança pode não ser bem compreensível, pode não ser bem entendida, né? Os primeiros passos de um bebê que está começando a andar pode ser com quedas, né? Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Isso é natural, isso vai acontecer, isso acontece, não é? Então, às vezes, quando falamos de imaturidade mesmo, as pessoas querem fazer coisas que não têm ainda o estado pleno de desenvolvimento para fazer tal coisa, né? E as pessoas se frustram quando a pessoa quer fazer uma coisa que não é o tempo e não é a hora. Então essa frustração, ela revela imaturidade por parte de quem a pratica, de quem a faz. Então muitos irmãos, muitos mesmo, estão sabotando suas carreiras e chamados ministeriais porque não passaram da fase infantil, ignorante e imatura depois que foram chamados. Por isso não estão sendo escolhidos, seja no contexto local da igreja, né, entre os pastores mesmo, as suas lideranças, não estão sendo escolhidos para estarem em departamentos, para servirem, justamente porque ainda não cresceram o suficiente, não passaram de bebês espirituais, não passaram ainda de ignorantes no que diz respeito aos princípios, aos valores, à estrutura que deve ser considerado nessa questão aí, tá certo? Agora vamos para o próximo vídeo, onde nós vamos apresentar para você
o segundo grupo das características iniciais de qualquer fase ministerial, ou seja, das características iniciais dessa primeira fase do nosso chamado ministerial. Tá certo? Então vamos embora.